Estamos começando mais um programa Dica Animal e no programa de hoje nós iremos falar sobre felinos, mais especificamente sobre os gatinhos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a saúde desses bichinhos, comportamento, a maneira correta de criar um animalzinho desse, você não pode perder o programa de hoje. Conforme prometido, o programa Dica Animal de hoje é sobre felinos, mais especificamente sobre os gatinhos. E para isso eu convidei a doutora Amanda Dias para falar um pouquinho para a gente sobre comportamento, alimentação, a maneira correta, um ambiente adequado para esses animaizinhos e um pouco da patologia clínica também. Doutora, seja muito bem-vinda, se apresente para o nosso público. Sou Amanda Dias, médica veterinária, sou formada desde 2018, trabalho na área clínica com pequenos animais, gatos e cães estou me especializando na área de felinos. Então, doutora, primeira pergunta que eu vou te fazer, que eu acho que é o que você mais deve ouvir. Os gatos são interesseiros, verdade ou mentira? Mentira. Basicamente, os gatos, eu costumo dizer que os gatos são muito parecidos com a gente, tá? Eles têm uma liberdade, só que a gente não consegue respeitar essa liberdade deles. Então a gente acaba invadindo a necessidade deles e eles acabam se isolando, tá? Eles não são interesseiros. Eles vêm procurar carinho, vêm procurar afeto com a gente, mas no tempo dele. Então, na verdade, não é que rola um interesse. Eles são, vamos colocar assim, que independentes. E aí eles acabam escolhendo aquele momento que eles querem atenção ou que eles querem qualquer outra coisa e não o momento em que nós queremos, como os cachorros, por exemplo. Exatamente. O cachorro, ele é muito dependente nosso, né? Gato não. Gato, ele é mais independente mesmo, até porque é o instinto deles. Eles são felinos, né? Então, eles vão procurar a gente realmente nos horários que eles querem mais afeto, mais carinho, mas não necessariamente por interesse. Eles amam a gente, do mesmo jeito. Só que eles têm uma liberdade diferente do cão, né? Menos dependência, na verdade, né? Isso. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, você entrou na questão do horário, todos os gatos têm hábitos noturnos ou não? Isso varia de acordo com a criação? Não, na verdade, a maioria, todos os gatos são noturnos. Já é do instinto. Já é do instinto deles. Eles são muito rotineiros, tá? Eles vão acordar, se você perguntar para a maioria dos donos de gatos, é assim, eles vão acordar o dono 5h30 da manhã para pedir água e comida, tá? E aí durante o dia eles vão dormir, que é o tempo que eles relaxam, tá? E no finalzinho da tarde e à noite, eles vão gastar energia. Aí vão brincar, vão caçar algum prêmio pro dono. Eu ia te perguntar isso. É normal realmente essa caça? É como se fosse um prêmio, um presente? Isso, é um prêmio mesmo. É instinto felino. Eles na selva, eles caçam. Então dentro de casa, eles vão caçar o prêmio para dar de presente pro dono. Como se fosse um agrado mesmo. Isso é super normal. E aí, entrando nisso, então vamos supor, eles têm hábitos noturnos, só que a maioria das pessoas à noite costumam dormir, né? Até pela rotina de trabalho e tal. O que seria o ideal? Hoje, acho que o mais comum é as pessoas deixarem uma frechinha na janela, né? Uma brechinha na porta para que eles possam sair à noite, dar aquele rolê, gastar energia e voltar para casa, tá certo? Tá totalmente errado, tá? Saidinha pra rua, de jeito nenhum. Lugar de gato, não pode. Lugar de gato é dentro de casa. Por quê? Hoje está crescendo muito o índice de atropelamento, envenenamento,
Até acidente com outros animais, Acidente né? com outros animais e o risco das doenças também, né? Porque eles acabam saindo para a rua e acabam trazendo doenças para dentro de casa. Então é o que eu sempre falo, lugar de gato dentro de casa, para evitar o óbito também, né? Mas aí você fala assim, ó, dentro de casa, por exemplo, é dentro de casa, né? Sim. Aí se a pessoa, por exemplo, ela tem um quintal, mas eu queria deixar ele no quintal, ele gosta de tomar um sol e tal, o que eu faço? Não, então, se o quintal for fechado, não tem problema, tá? Desde que seja, é um pouco difícil hoje em dia, né? Ter um quintal fechado. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu na minha família, com a minha mãe. Minha mãe deixou a gatinha, mãe dos filhotinhos que estão aqui, realmente ir passear na noite, né? Dentro de casa, só que na parte de cima, na laje. Felizmente lá em cima tinha 3 cachorros, né? E o instinto deles na madrugada foi caçar, quando viu um bichinho. E eles, infelizmente, pegaram a gatinha e ela não conseguiu sobreviver. Então é por isso que eu sempre peço. Dentro de casa, a gente acaba tornando eles mais próximo da gente. Eles acabam acostumando que eles têm que ficar dentro de casa. E mais seguro. E é mais Porque seguro. às vezes a gente pensa que o problema pode acontecer só no vizinho, e nesse caso Exatamente. aconteceu dentro de casa. Aconteceu dentro de casa. Eu sou veterinária, minha mãe tentou seguir tudo certinho que eu passo para ela. Porém, ela fica com dó, acabou ficando com dó, que é isso que acontece, né? Ai, doutora, mas eu tenho um dó, tadinho, vai ficar só dentro de casa? Foi isso que aconteceu. Tem dó, minha mãe deixou a portinha aberta pra Duda sair, que era o nome da gatinha. Ela saiu, só que infelizmente voltou morta. Mas assim, essa dó, na verdade, ela pode ser mudada. Porque, por exemplo, a partir do momento que você consegue interagir, colocar alguns brinquedos para que ele gaste essa energia dentro de casa, ele não precisa ter essa liberdade toda para gastar energia. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem muita coisa no mercado, né? Dentro de casa dá pra gente montar prateleiras, né? Pro gato subir. Eles gostam muito de ficar em altura, né? Então dá pra gente montar prateleiras, dá pra comprar aqueles arranhadores. Eles gastam muito tempo ali brincando. Tem alguns brinquedos interativos no mercado pet hoje já. Tem muita coisa que o gato não tem a necessidade de sair pra rua para procurar. Porque na verdade quando ele, não sei, você vai me responder isso, mas quando ele vai pra rua, ele nada mais está fazendo do que indo buscar alguma atividade. Sim. Se ele tem essa atividade dentro de casa, ele mesmo acaba perdendo o interesse em sair. Ele não vai querer sair, ele vai ficar Porque de certa restrito. forma ele também se sente indefeso, ou não? Com certeza, se sente indefeso e assim, com os brinquedos interativos dentro de casa, eles perdem mesmo o interesse de sair. E outra coisa que a gente pode fazer para ajudar a diminuir esses hormônios, essa vontade de sair deles, é castrando, tá? Eu sempre indico castrar a partir dos 6 meses de vida para a gente diminuir os hormônios. Isso para gato é muito, muito importante, tá? A gente tira toda essa mania deles de querer sair para rua, a gente deixa eles bem mais à vontade dentro de casa. A gente acaba tirando esse excesso de hormônio com a castração e acaba deixando eles mais calmos dentro de casa. Isso independente de ser macho ou fêmea? Independente de ser macho ou fêmea. Os dois com 6 meses já podem castrar, isso. Até para evitar doenças, Evitar né? doenças. Acidentes principalmente. Sim, com certeza. Atropelados é muito alto, a gente pega muito na clínica isso. E quando você fala assim da questão do hormônio, o acidente não tá só na fêmea, porque se, por exemplo, eu tenho um machinho que não é castrado, ele vai pra rua para procriar, até por esse excesso de hormônio, ele acaba arrumando confusão. Exatamente. Por disputa da fêmea. Exatamente. Ou o oposto, se eu tenho uma fêmea, eu tenho 2 riscos, ou ela volta machucada ou ela volta machucada e prenha. Exatamente. O gato sai, quando ele não é castrado, ele sai e aí ele vai correr o risco de arrumar uma briga com outro gato macho por conta de uma fêmea. Nessa briga, pode transmitir doenças, tá? E pode acarretar problemas sérios, como machucados, feridas difíceis de cicatrizar, tá? E a fêmea é isso mesmo que você falou. Além dela poder se machucar, uma briga também,
ela vai correr o risco de E aí voltar você vai prenha. ter um prejuízo muito maior. Muito maior. Porque você tinha uma, você E vai agora? ter 12, 13, Exatamente. porque é bastante. É muito. E aí, a questão da saúde. Então, assim, a pessoa ter dó em manter, que você está afirmando para mim que é o correto manter esse animal dentro de casa. Então, assim, a pessoa tem que se conscientizar que ela, dando atividade, ela vai ter um animal saudável, né? Porque ele não vai trazer doenças da rua. E também não vai perder o bichinho dela, seja por um acidente ou por qualquer outra coisa. Isso. E lembrando que dentro de casa, muitas vezes a gente acha que eles têm a liberdade ali, que a gente está passando para eles, mas mesmo assim, eles ainda estão se sentindo encurralados, porque gato tem um problema muito sério com higiene. Eles costumam segurar as necessidades fisiológicas dele se a caixinha de areia estiver suja, por exemplo. Eles não fazem xixi e cocô se já tiver um xixi e um cocô lá. Então, assim, gato é muito chato com essas coisas. Gatos, eles são muito higiênicos. Então, o que a gente sempre pede? Por animal, pelo menos 2 caixinhas. Por animal? Por animal, tá? Então, aqui tem 2 gatinhos. 4 caixinhas, tá? Isso independente de eu estar em casa ou não? Não, exatamente, independente disso. E assim, sempre lembrar que, como nós humanos, eles também não gostam. A gente não ia gostar de fazer as nossas necessidades no local que a gente come e bebe. Isso, né? que eu ia te perguntar. O ideal da caixinha é ficar aonde? Eu escolho o ponto em que eu quero colocar e ele vai se adequar ali. Sim. Mas que seja, eu acho que até para cachorro, né? Hoje as pessoas vêm até perdendo, que antigamente o hábito era colocar o potinho de comida, água e jornal. E o jornal, exatamente. A gente tem que perder esse costume. Isso é muito chato, né? Eles comem aonde eles dormem, eles comem aonde eles fazem a necessidade. Isso é muito ruim, né? E gato é sistemático. Você começar a agir assim, ele não vai querer ficar dentro de casa mesmo. Ele vai querer sair. Então a gente tem que mudar o nosso manejo também. Muitas vezes o erro está no nosso manejo. A caixinha, eles têm muito costume de querer ir dentro do nosso banheiro para fazer alguma coisa. Então eu sempre peço para deixar a caixinha próxima do banheiro, tá? Para fazer as necessidades. Água e comida, deixa em outra parte, outro cômodo da casa, longe. E outra coisa legal também, deixar mais potes de água pela casa, para estimular a ingestão de água. Porque eles não têm o hábito de Não, beber? na selva o instinto deles é caça. Eles vão caçar, então eles não ingerem isso, eles não ingerem, não têm o costume de ingerir água. Então, dentro de casa, isso também é um problema. Eles vão comer e vai esquecer de beber água. Então, como que a gente faz para ajudar? Modifica os potinhos, começa a encher de potinho. Hoje em dia tem até fonte, que é bem legal. Gato gosta muito daquelas fontezinhas porque chama atenção. Tanto que tem gatos que sobem em cima da pia para tomar água, né? Então, essas fontezinhas que tem no mercado hoje é muito legal. Estimula a ingestão de água. Alimentação, outra coisa que eu acho muito legal falar também já é não oferecer só ração seca, tá? Sempre oferecer sachê, tá? Porque o sachê também é úmido, então a gente acaba estimulando junto com a ração a ingestão de água. Então ele pode ser um complemento alimentar. Pode ser um complemento alimentar. Mas tá? aí ele precisa ter uma dosagem. Então, por exemplo, sei lá, eu deixo a alimentação dele ali, a raçãozinha, quantas vezes por dia eu posso oferecer o sachê? O sachê? Então, já tem estudos que estão substituindo a ração seca só por sachê. Isso. Então, você pode dar um sachê por dia, não tem problema. É que gato, ele não come igual cão, né? De manhã, tarde, noite ou só de manhã e noite. Gato, se ele tiver vontade, ele vai comer toda hora. Ele é um animal que come pouco e várias vezes ao dia, né? Então, se ele for procurar a comidinha, o que eu peço também, não deixe exposta, tá? Porque deixar alimento exposto acaba perdendo nutrientes, né? Então, sempre que ele for procurar, pode oferecer o sachêzinho também.
tá? E aí se eu Sempre tenho aquela rotina louca, eu deixo umas dosagens pequenas. Isso, aí vai espalhando também na casa, que daí vai estimulando ele se alimentar e comer o sachê e beber água também. Então, essa questão da água é uma coisa muito importante. Muito importante. Eu, particularmente, não sabia que eles não gostavam, assim, de beber água. Sim. E isso é prejudicial, né? Prejudicial. Os gatos, particularmente, têm uma tendência muito grande de desenvolver problema renal, tá? Todos os gatos, tá? Por essa dificuldade de beber. Dificuldade. A gente atende muito gato renal no consultório. Muito gato renal. Então, se a gente tem um filhotinho já desde o início, vamos forçar a água, estimulando de alguma forma, encher a casa de potinho, comprar fonte, dar sachê, que aí a gente vai estimular esse rinzinho tá sempre trabalhando, tá? E evitar que tenha uma doença renal. E outra coisa, dizem que gato não gosta de tomar banho, verdade? Na verdade, tem alguns gatos que até gostam, mas o banho para gato é extremamente contraindicado. Sério? Tá? Sim, por quê? O gato, ele tem um problema que qualquer coisa estressa eles, tá? Se a gente trocar o sofá de lugar e eles achar que o sofá sumiu, eles vão estressar. Se a gente trocar o potinho de ração que eles têm costume de comer ali do lugar e ele achar que sumiu, ele vai estressar, tá? Esse estresse pode acarretar em uma obstrução uretral, um edema pulmonar, tá? Então é isso que acontece no banho. Ou até numa agressividade, de repente. Agressividade? Muitos gatos atacam mesmo, né? Isso é bem comum, isso é o mais comum do gato fazer, né? Eles atacam mesmo a gente. Então, por estresse. Por estresse. Tudo por estresse. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Os donos tá cada vez mais levando o gato para dar banho. Banho e tosa, né? E a gente tá cada vez mais também subindo o nível de óbito, porque ele acaba estressando na hora do banho, tá? E aí forma um edema pulmonar e o gato não consegue sair desse edema, tá? E ele entra em óbito por conta desse estresse. Então, os últimos estudos para felinos é não dar banho. Até porque já tem uma característica de dizer que eles são bem higiênicos, eles são né? muito Eles se autolimpam. Isso, eles se limpam toda hora. Toda hora. Você viu que eu passei a mão aqui no começo? Ela mesma foi se limpar. Eles são muito higiênicos, tá? A língua deles tem umas cerdas que ajudam nisso. Se o dono tiver uma necessidade, porque tem realmente donos que acham que o gato está muito sujo, se for a necessidade do dono, o que eu indico? Tem um banho a seco, que a gente pode comprar e fazer em casa, e a escovação. Espirra o banho a seco. É uma interação ali, uma interação com o dono, tal. Isso. Até porque tem áreas de liberação de feromônios nos gatinhos, né? As regiões periféricas, no crânio, aqui acima do crânio deles, tudo libera feromônios. O que é feromônios? São hormônios que são liberados pelo organismo para dar sensação de satisfação, tá? Então, na clínica, eu gosto muito de deixar o gato à vontade. Eu nunca, chega um gato, eu vou e coloco a mão. Não, eu abro a caixinha, deixo ele sair e vir me procurar. Tá? E aí, o que eu faço para ele ficar mais confiante? Vou passando a mão em cima. Vai liberando os feromônios e ele vai se acalmando e vai criando uma confiança. Isso pode ser feita entre o dono e o gatinho. Isso tá? é uma coisa interessante. Então, porque tem pessoas, de pegar o gato, né? Sim, já chega pegando. E coçando barriga. Gato odeia. Não é assim. Gato odeia. Não é a gente que tem que chegar neles. É um trabalho de confiança. Isso, é um trabalho de confiança, de paciência. Gato é tudo paciência, né? Então a gente tem que esperar eles vir até a gente. Eles são curiosos, então eles vão vir. Tá? Isso é de praxe. Eles vão vir até a gente. Só que a gente tem que dar o espaço deles. Então, por exemplo, só pra gente tentar entender. Eu adotei um gatinho, fui lá, adotei um gatinho e tal, trouxe pra casa.
Eu cheguei, ele não tá nem aí pra mim, já deu um rolê na casa toda, eu escolhi um cantinho ali, ficou isolado. Como que eu atraio essa confiança ou ele pra mim? Tá, o que a gente pode fazer? Incentivar a introdução de brincadeiras, tá? Tem aqueles ratinhos, normalmente filhote gosta muito de ratinho, porque é uma forma que ele vai querer caçar, tá? Então a gente vai mostrando pra ele, vai deixando ele chegar perto, eles são curiosos, eles vão chegar e vai esperando o tempo deles. Conforme eles for chegando, a gente vai mostrando afeto pra eles, mostrando carinho. Outra coisa legal uma vez por dia, pelo menos, pôr ele no nosso colo, no momento que ele se aproximar e fazendo carinho, pelo menos 5 minutos. E depois solta. E, nesse ritmo, ele mesmo vai criar a confiança, sem forçar, tá? Uma dica também que eu acho bem legal fazer, da caixinha de transporte. O dono tem mania de só usar a caixinha de transporte na hora de ir no vet, né? Vou pegar a caixinha de transporte, colocar o animal dentro e levar. O gato associa a caixinha de transporte a uma coisa péssima, né? Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, deixa a caixinha de transporte dentro de casa aberta, como se fosse um móvel, tá? Nunca deixar ela diretamente no chão. Eles gostam de ficar no alto. Então, deixa ela em cima de alguma prateleirinha também, com uma almofadinha dentro. Eles vão enxergar a caixinha de transporte de outra forma. E aí, na hora de sair com eles para ir no veterinário, vai ser bem mais tranquilo. Já não tem aquele estresse Já não tem o estresse, né? O estresse prévio de chegar no veterinário. E lá é outro estresse, né? Mas aí o de lá já é por natureza. E aí também vai depender do manejo do veterinário, né? Daquele contato, da malícia ali e tal. É o que eu te falei. Na consulta, o que eu faço? Eu sempre abro a caixinha e deixo eles querer sair. Então, o que acontece? Eu peço pro dono, na recepção eu sempre peço já, desde lá de fora, não deixa a caixinha no chão. Infelizmente, às vezes tem outro paciente, eu tô atendendo, e aí tem que esperar um pouquinho. O dono tem que aguardar. Então eu peço para ele deixar a caixinha junto com ele do lado, no alto, já para evitar um pequeno estresse dele ficar no chão sem ver nada ali, tá? Que ele no chão, ele acaba não tendo visão. Então aí só vê os passos. Só vê os vultos no chão. Então isso para ele já é péssimo, tá? Fora que tem outros cheiros ali. Então eu já peço logo de início para deixar a caixinha do lado do tutor. Quando entra no consultório, eu pego a caixinha, coloco em cima da mesa, abro e sento para pegar a anamnese. Vou conversando com a tutora e aí o gato, curioso por si só, vai reconhecer o espaço que a gente colocou ele. Ele vai sair. E aí sim, eu vou ir mexer nele. Eu costumo também colocar no consultório carreirinhas de ração para gato. Abro a caixinha de transporte e coloco fileirinhas de ração. Eles vão ir pegando e vai sair. Aí vai se aproximando da gente. Se não sair, eu sempre brinco, se prepara, que ele vai atacar. E uma outra coisa, assim, agora eu vou entrar mais na tua área. Questão de vacina. Sim. Qual a importância e qual a necessidade de determinadas vacinas para esses animais? Para eles. Ótimo. É um assunto muito importante isso, tá? Muita gente acha que não tem necessidade de vacinar os felinos, né? E não, é uma necessidade muito grande, tá? Então vamos lá. Hoje em dia no mercado a gente tem V3, V4 e V5. Completamente diferente dos cães. Dos cães, tá? E a raiva. Então, pra gente fazer a vacinação da V5, a gente tem que testar o animal para FeLV, tá? Que a diferença da V3 e V4 e V5 é a vacinação da FeLV, tá? A gente tem que testar, o animal tem que estar dando negativo. Se ele testar negativo, a gente pode vacinar, tá? Normalmente, os gatos que vão dar negativo são os gatos
que ficam dentro de casa, tá? Os gatos que têm acesso à rua, normalmente já chega testando positivo pra gente. E o que seria? A FeLV é a leucemia felina, tá? São duas doenças que a gente sempre fala que por eles sair pra rua, né, que acaba acontecendo mais. Pode acontecer transplacentária também, na hora da amamentação, às vezes no coito, mas o que a gente tem mais costume de ver é por animal ter acesso livre na rua. Então vamos lá, é a FIV e a FeLV. A FIV é a imunodeficiência felina, a FeLV é a leucemia viral felina, tá? Então é mais conhecida como a AIDS e a leucemia felina. E só pega em gatos? Só em gatos, e não? Um passa pro outro? Um passa pro outro. Como que eles passa? Eles transmitem pelo contato, saliva, por briga, tá? Então esse problema do gato sair e brigar, tá? Pode ser, se ele tiver um contato com um gato contaminado, ele vai infelizmente trazer a doença para casa. Essas doenças não têm cura, tá? Mas eu consigo, por exemplo, eu sinto alguma diferença no meu bichinho quando ele contrai essa doença? Então, normalmente quando o sistema imunológico deles cai, eles começam a demonstrar apatia, emagrecimento, anemia também. Aí a gente vai conseguir detectar anemia por exames, né? Falta de apetite. Resumindo, você não vai ter um gato, ativo. Isso, e você vai começar a perceber e aí tem que correr pro veterinário. Tem que correr pro veterinário. E normalmente quando o tutor chega na clínica, ele já está num estado bem crítico. Porque é outro problema aí. Já contraiu a doença. Já contraiu a doença. O gato, ele esconde muito o problema. Quando ele começa a demonstrar, já não tá mais no controle dele. Já tá bem grave. Então, normalmente, eles chegam num consultório pra gente com estágio bem avançado, tá? Só essa semana eu peguei 2 FeLVs positivos, tá? Em diferença de 3 dias. E são gatos que acostumavam sair pra rua? São gatos que saíam pra rua. São gatos que não são castrados, tá? E saía pra rua sempre, tá? Então, graças a Deus, a gente conseguiu tratar os sintomas e fazer o manejo correto agora para tratar as doenças, FIV e a FeLV, porém não cura. Oi? Você não cura a doença, gente não cura. Você só trata. Isso, a gente costuma falar, a gente dá qualidade de vida para eles, tá? Mas a gente não tem como curar. Ainda, infelizmente, não tem a cura. E eu tendo mais bichinhos em casa, um animal desse que contraiu da rua, ele pode passar para os meus? Pode passar. Infelizmente pode passar, porque é igual eu falei, vai transmitir ou pela saliva, ou pelo contato, pelo coito, ou pela briga. Então qualquer um desse contato, dessa aproximação, ele vai transmitir. E essa vacina previne isso? Sim, se a V5, se a gente vacinar ele testando negativo, a gente vacinar, sim, pode prevenir, porém se ele sair para a rua, ele pode pegar, porque a vacina dura 1 ano ali no organismo, né? Então, se, por exemplo, o dono dá uma atrasada ali na vacina, o animal sai pra rua, ele tá susceptível a pegar. Então são duas coisas. Eu tenho um animal filhote, eu preciso vaciná-lo como prevenção, né? E aí seguir os protocolos de vacinação com o meu veterinário. E a segunda uma vez por ano, pelo menos, mesmo ele adulto, eu tenho que continuar vacinando. Exatamente. Eu vou explicar um pouco agora o protocolo vacinal, tá? Filhotinhos, importante a gente vacinar desde filhote, tá? Então vamos lá, a gente tem que começar a vacinação com a V4, tá? A partir de 8 semanas de vida, tá? Então a gente costuma fazer V4, por fim, V5 e V5 junto com a raiva, tá? Intervalos de 21 a 30 dias. Essas vacinações têm que começar a partir de 8 semanas e não pode terminar antes da 16ª semana, tá? A gente tem que cumprir esse período aí certinho para que o organismo consiga receber a vacinação correta, tá? Senão a gente vai terminar antes do prazo
e o animal não vai estar vacinado do mesmo jeito. Foi tudo por água abaixo. Foi por água abaixo, foi tudo em vão. Então a gente começa com 8 semanas mais ou menos, vai até a 16ª semana de vida e finaliza com a de raiva, tá? Sempre antes de fazer a vacinação contra a FeLV, que é a V5, a gente testa. Isso é para filhotes, tá? Anualmente, como que a gente tem que fazer? Uma vacina V4 e uma raiva. Não precisa fazer todo esse protocolo. A cada 21 dias, repetir mais uma dose de V4, tá? E no caso de quem adquiriu um gato adulto? Tá. Sei lá, seja um adotado de uma ONG pegou ou na apareceu rua, e tá. sei lá. Aí, nesses casos, a gente costuma fazer 2 doses, pelo menos, de V4. Durante esse intervalo de 21 eu faço dias. 2 Isso. doses direta. Isso. Assim, o dono vai chegar no consultório, eu sempre peço para o dono avaliar o animal pelo menos uma semana em casa. Por quê? Às vezes ele traz ele da rua e não sabe se ele tá com algum sintoma, por exemplo, diarreias, vômitos, né? Então a gente tem que primeiro observar o animal, isso, a imunidade, para depois vacinar, porque se eu vacinar um animal com a imunidade baixa, eu vou derrubar mais. Eu vou acabar, né, deixando ele pior, né? Então eu peço para ele observar uma semana primeiro e depois trazer para mim, tá? Depois ele trazendo, eu faço a vacinação, eu faço o teste da FeLV. Aí já pode fazer, porque ele já é um animal adulto. Já é um animal adulto. Faço o teste para FeLV. Se der negativo, já faço a V5 logo de cara, tá? E aí repito, depois de 21 dias, mais uma dose, junto com a de raiva. E aí depois só anualmente, anual. Isso, só depois E de um anual ano. tem que ser tanto essa V4 ou V5 mais a raiva. Sempre tem que ser ou V4, V5 e a raiva, sempre, tá? Gatinhos é bem simples, são só 2 vacinas, não tem as opcionais como os cães. Então, é mais tranquilo fazer. Uma pergunta, doutora, porque as pessoas acham que o animal ele tem que tomar vacina de raiva só para não nos transmitir a raiva. Só que, na verdade, não é assim, né? Até pelo menos aonde eu conheço e sei, é uma prevenção do animal, né? Mesmo, mas meu animal não vai pra rua, meu animal não sobe no telhado, não sei o que, mas se o do vizinho passou ou próximo, o meu bichinho pode contrair. Isso, Tô falando alguma besteira? Não, certíssimo. A gente tem que fazer, não só, não sai pra rua, não vou fazer. Tem que fazer para evitar que, Deus o livre, ele tenha algum contato próximo e acabe pegando. Porque muitas vezes os animais, a gente não vai deixar ele ter um contato direto com a fonte para pegar a raiva, né? Vai ser de um local próximo mesmo. É um vírus. É um vírus, né? Então, ele vai trazer de um local que a gente acha que não, que tá tudo bem. Então, sim, tem que vacinar, não só para nosso cuidado, para eles também, né? Para evitar que dissemine ali com os outros animais. Uma questão também que eu acho muito importante é na questão da vacinação, porque hoje a gente não é metendo pau, não é falando, o comércio está aí para todo mundo, mas as vacinas, eu sei por experiência de causa e aí você vai complementar para mim. A diferença de uma vacina que eu compro numa loja de pet shop e a diferença de uma vacina que o meu veterinário aplica não tá só no valor. Não. Ela tá na forma de ser armazenada. Exatamente. Né? Na pessoa que pode aplicar, né? Porque assim, a vacina nacional, a gente tem muitos estudos que dá certo, né? Mas se for manejada na temperatura correta, se for aplicado por um médico veterinário, que é difícil a gente ver um veterinário aplicar uma vacina nacional, é bem difícil mesmo. Normalmente a gente vê em pet shop, porque é uma vacina que qualquer pessoa tem acesso, tá? Então qualquer pessoa consegue aplicar. Mas é errado. Né? Porque, por exemplo, o simples fato de eu pegar naquela loja e levar para minha casa para aplicar, eu já perdi a vacina. Porque já teve essa oscilação de temperatura. Mas ele colocou no isopor com uma pedrinha de gelo. Já perdeu. Não Tirou adianta. daquele
sei lá, do freezer, do que quer Se que ele tirar do freezer e não aplicar na hora, não adianta. A vacina Perdeu. vai perder o efeito. Não E adianta. um outro detalhe, o freezer tá ligado, mas será que Tá há na quanto tempo temperatura- aquela vacina exatamente. tá ali, tá na temperatura ideal, acabou a Exatamente. energia, o freezer parou, Sim. voltou, tem tudo Tem isso. tudo isso. Tem o manejo de como foi transportada, né, até o pet. Então, Também. porque quem vende também, muitas vezes, não sabe a forma correta de armazenar, né? Então, o manejo já começa errado desde da pessoa que está vendendo, né? Aí vende pro pet, o pet vende pro tutor e assim, é um mix de erros, né? E aí acaba aplicando água, que é o que a gente sempre fala. Aplicou água no animal, não vai fazer efeito. Então, a melhor forma é procure um médico Sim. veterinário. Não só para uma consulta, principalmente para uma consulta quando você adquire um animalzinho que você, por mais que saiba a procedência ou não saiba a procedência, um motivo a mais para procurar. E mesmo quando você sabe a procedência, você sabe a procedência do local, mas você não sabe Exatamente. a procedência do teu animalzinho. Então, o ideal é adquirir qualquer animalzinho, procura um médico veterinário, vai ser examinado, vai ser consultado, porque às vezes o barato sai caro. Exatamente. Né? E sai muito Independente de mesmo. questões de valores, a gente não vai entrar nem em questões de valores do animal, porque às vezes é uma adoção ou não, mas você resgatou aquele bichinho pensando em dar um amor, dar um carinho, e rapidamente ele sumiu da tua vida. Será que você fez bem em ter adotá-lo, né? Querendo o melhor e não dando essa exatamente. condição? Porque às Exatamente. vezes não é só o conforto, a interação, a comida, Sim. a água, né? Vai muito Tem- mais além. Né? Pega eles, tenha todo o cuidado, todo o amor que eles merecem, porque diferente da gente, eles sabem só amar, Exato. né? Então, eles merecem receber esse amor. E o amor a gente transmite para ele na vacinação correta, na vermifugação, na alimentação correta e saudável, na interação do ambiente. Tudo isso é uma E forma. num ponto importante que você falou, que eu acho que é o principal, na castração. Na castração, exatamente. Castrar, a gente até brinca, né? Em tudo que a gente coloca hoje em dia na internet, a gente brinca. Castração é um ato de amor. Não tem outro significado. Previne doenças. Previne doença. E previne o principal, proliferação de animais. Exatamente. Que é o principal hoje em dia, que infelizmente tem muitos animais de ruas por isso, né? Vai proliferando, E não tem malefício nenhum. Não tem A não malefício. ser um valor que você vai gastar uma única vez, né? E de repente, dependendo do local que você mora, você consegue até de graça. Exatamente. Né? Hoje em dia tem muitos meios. Eu acho que é mais uma questão cultural e de ignorância. Ah, mas ele vai deixar de ser macho. Exatamente. Ou ela... Não vai. Ele vai continuar sendo macho, ele pode continuar sendo macho alfa, ela pode continuar sendo a fêmea dominante, Sim. continuar sendo carinhosa. A questão de engordar também, a gente sabe que não é, né? Não, você controlando a alimentação. A gente controla. Hoje em dia tem a aumentando alimentação para castrado, a gente aumenta a atividade, a interação deles. Hoje em dia é a nossa ignorância que está acarretando nos erros com os animais. Não queira transformá-lo em gente. Em gente. Né? Não queira que ele ande, vire de cambalhota. Exatamente. Ele é um gato, ele ama a gente também, mas ele tem... É um animal. Exatamente. Ele tem os instintos deles. Como nós temos Exatamente. né? A gente não vai mudar o nosso jeito para virar um cachorro ou um gato. Exato. É isso que a gente tem que pensar. Sempre isso que eu falo no consultório. É isso. Doutora, muito obrigada Obrigada por ter a vocês. aceitado o convite, por ter dado essa aula pra gente. As duas estão aqui elas ficaram na maior soneca, pode acabar o mundo, que elas não estão nem aí, né? Então, mais cenário do que isso, eu acho que não teria. Doutora, obrigado. Obrigada a vocês. Quer deixar alguma ressalva? E vamos se conscientizar que eles são seres independentes, mas que precisam da gente, tá? Obrigada e até logo. E é isso, mais um programa Dica Animal chega ao fim, dessa vez sobre os gatinhos. Então, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar o conteúdo. A gente também tem a nossa página no Instagram, que é @animal.dica, e
Me despeço de vocês e até o próximo programa.